toda sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Bem bonito para o teu Deus, diga a ti a glória, toda a honra neste lugar, Senhor. A minha vida é tua, tudo aqui é teu, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tome a sua Bíblia em mãos, por bondade. Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor neste momento e ao final faremos a apresentação desta criança. A paz do Senhor a todos. Que bom que você veio na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus e meditar nas coisas do céu. O nosso assunto, o assunto do salvo, é Jesus,
é o céu que temos esperança de ir embora para lá. E para isso, eu vos convido a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, apenas 2 versículos para nossa meditação, versículos 20 e o versículo 21 da Bíblia, desta carta do apóstolo Paulo, que escreve para a igreja de Filipenses. Epístola abençoada aos Filipenses 3 e 20 e o 21, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Tomem assento, queridos irmãos. Temos aqui esta palavra de Paulo, entre tantas palavras lindas, maravilhosas, que Paulo falou do céu, da glória de Deus e de tudo que Deus preparou para o seu povo, para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Eu preguei um dia desse aqui, baseado na carta dele, capítulo 4 de Timóteo. Ele tem uma expressão que ele diz assim, quando ele fala que ele está indo embora, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e a coroa o esperava. E aí ele finaliza dizendo: e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda, a sua volta, porque ele vai voltar. Então essa expressão do apóstolo não é somente para ele que escreve esta carta, velhinho, em uma prisão em Roma, no final da sua vida, nos seus últimos dias, no final da carreira de apóstolo e do ministério. Preso em um cárcere em Roma, onde logo os soldados, após esta carta, tira Paulo da prisão, do cárcere, e leva em uma rua fora de Roma, e lá eles degolam Paulo, corta o pescoço do apóstolo fora da sua cabeça, e ali esses 3 soldados manda Paulo para o céu, manda Paulo para o lugar que já estava reservado e preparado para ele, tão somente aguardando o dia de ser coroado, de receber a coroa. Parece que as últimas palavras do capítulo 4, verso 6 de Timóteo, parece que ele vislumbra as suas últimas horas, e ele escreve esta carta com tamanha inspiração, dentro de uma visão vislumbrante da sua saída daqui, para encontrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, quando ele escreve esta linda carta, fala com Timóteo, fala com outros discípulos, outros seguidores de Paulo. Parece que tudo ele estava contemplando.
Mas, meus irmãos, o que nós lemos esta noite, estes 2 versos, esse mesmo apóstolo Paulo, ele está dizendo que a nossa cidade não é aqui. Podemos ser cidadão içarense, né? É içarense que diz? Podemos ser cidadão içarense, porque o nome dos que nasceram aqui estão registrados no cartório de Içara. Mas essa expressão que Paulo está falando, ele não está falando de algo terreno, da vida aqui, dos que nasceram aqui no hospital de Içara, no São Donato, ou Criciúma, ou os mais antigos nasceram em casa, tendo cuidado das parteiras. Não é desse nascimento que Paulo está falando nestes 2 versículos da Bíblia, desta linda carta aos Filipenses que nós lemos nesta noite. Ele está dizendo que a nossa cidade está nos céus, ali. Há uma linda cidade, para os que não conhecem muito de Bíblia, mas há uma linda cidade nos céus. Nós olhamos para cima, quando o sol ele está limpo, que não tem nenhuma nuvem, nós apenas vemos aqui essa primeira esfera, esse primeiro céu. Mas a Bíblia fala de um terceiro céu. Esse terceiro céu, ele está em um lugar aonde habita Deus, onde está o grande trono da majestade do nosso grande Rei, do nosso grande Deus. Ali ninguém vai. No primeiro céu os astronautas vai. Muita gente está tentando chegar ali. Dizem, quando eles mandam um foguete para ir aí até não sei aonde. Talvez no primeiro céu eles conseguem chegar. Mas depois tem outro céu e depois tem outro céu, que é o terceiro céu que Paulo fala, que ele teve lá. Lá ninguém chega. Nessa matéria, na matéria da carne, ninguém chega lá, porque lá está Deus. Lá está a cidade santa. Lá habita Deus, seus milhares de anjos, arcanjos, querubins e serafins, e o Senhor Jesus assentado à direita do seu trono, ao lado de Deus. Ele está dizendo que a nossa cidade está lá. Mas vamos deixar um pouquinho isso aqui. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás, aonde no primeiro dia da semana, após a morte de Jesus, eles sepultaram Jesus. Eu quero passar um pouco rápido para concluir aonde lemos. Eles sepultam Jesus e no primeiro dia da semana, o domingo, as mulheres correm lá no jardim, aonde Jesus foi sepultado. Elas levaram especiarias, perfumes e tanta coisa elas levaram, que prepararam. Chegando na sepultura, elas olharam a pedra, porque para quem não conhece, a sepultura de Jesus, ela não foi cavada para baixo, ela estava numa rocha, a sepultura está lá até hoje. Eu entrei dentro da sepultura de Jesus em 96, quando estive em Jerusalém. Ela está numa rocha, ela não está cavada para baixo, ela está numa rocha. Aquela sepultura não era de Jesus. Não é verdade, irmão Zé? Ela era emprestada, ela era de José de Arimateia. Colocaram Jesus lá e na porta, na boca da sepultura, colocaram uma grande pedra. A boca da rocha da sepultura é mais ou menos como uma janela dessa aqui, mais ou menos assim. Eles ficaram maravilhados. E aí Jesus começou a mostrar para eles, não sou eu mesmo, olha aqui,
Olha o sinal dos cravos nas minhas mãos. Olha aqui no meu lado, onde eles furaram com a lança quando eu estava pregado na cruz, olha aqui. Jesus começou a mostrar para eles todo o acontecimento. Aí Jesus disse assim, olha, quando eu estava convosco, em vida, antes da minha morte, eu não falei para vocês que tudo isso ia acontecer? Desde Moisés até agora, convinha que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tudo estava escrito, eu havia avisado vocês. Aí começaram a abrir o entendimento deles, eles começaram a entender que tudo isso Jesus havia dito a eles antes dele se manifestar ressuscitado ao terceiro dia. Aí eles começaram a entender, começou a abrir a mente deles, começou a clarear, eles começaram a entender perfeitamente que todo esse processo que estava acontecendo, Jesus já tinha falado lá. Aí eles começaram a se lembrar, abrir a mente deles, eles começaram a entender sobre a ressurreição do Filho de Deus. Passando para o livro de Atos, eu até vou ler porque estou correndo dentro da mensagem. Atos 1:9 diz assim, se alguém quiser acompanhar, se não quiser só me ouve. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia ao céu, eis que junto deles, lá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Depois de todas as explicações de Jesus aos seus discípulos, Jesus se retira com eles ao Monte das Oliveiras, que fica de frente a Jerusalém. Não muito distante, poucos quilômetros de frente de Jerusalém. Jesus começa a dialogar com eles, dar instrução. Esse processo todo de aparição de Jesus, de manifestação de Jesus, levou 40 dias, do dia da sua ressurreição, até os versículos que nós lemos aqui agora. Levou 40 dias. Jesus leva eles ao Monte das Oliveiras, dá as últimas instruções aos discípulos, e lá no monte, Jesus falando, de repente Jesus começa a ser levantado da terra. Ele vai sendo levantado da terra, e ele vai subindo como uma nuvem que o vento leva. Ele vai subindo, está dentro desses versículos que eu acabei de ler agora. Ele vai subindo às alturas, vai sendo levado. E os discípulos ali todos olhando Jesus subir. E de repente, em uma determinada altura, talvez diante dos olhos deles, Jesus já estava pequenininho desse tamanho por causa da distância. Vocês vêem lá em cima um avião tão grande, um jumbo, ele é desse tamanhozinho. Quando ele desce no aeroporto, ele é um monstro de um avião. Talvez Jesus foi sumindo, já estava pequenininho assim diante dos olhos deles. A nuvem toma e ele desaparece dos olhos dos discípulos. Eles ali olhando e
perplexos da visão de Jesus sendo tirado do meio deles, em um corpo glorioso, ressuscitado. E outra coisa, irmãos, Jesus ressuscitou, mas Pilatos, que condenou, não teve o privilégio de ver ele ressuscitado. Os fariseus não viram Jesus ressuscitado. Os religiosos da época não viram Jesus ressuscitado. E nos 40 dias que Jesus ressuscitou e apareceu e se manifestou entre eles, Jesus não teve nem um dia ressuscitado no templo e nem na sinagoga. Pelo menos não tem nenhum registro na Bíblia que Jesus se manifestou ou apareceu no templo ressuscitado. Ele apareceu para um grupo seleto, chamado discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, Maria Madalena, aquelas mulheres que seguiam Jesus. Jesus aparece primeiro para elas. Os sacerdotes não viram Jesus num corpo glorioso. Os fariseus não viram. Jerusalém não viu. O mundo não viu, a cidade inteira não viu. Só quem viu Jesus ressuscitado foi estas mulheres e alguns discípulos, ou vários discípulos, porque nesses 40 dias que Jesus ressuscita, ao terceiro dia da sua morte, ele permanece 40 dias na terra, só aparecendo e se manifestando aos deles. Ele não se manifestou a incrédulo, a perverso, a Pilatos, aos sacerdotes, aos soldados romanos, na sinagoga e nem no templo. Ele não apareceu para ninguém mais dessa gente. Só para os seus íntimos, discípulos, Maria Madalena, outras mulheres, conforme diz a Bíblia, os demais discípulos. Ele foi aparecendo, os 40 dias, apareceu na praia, comeu peixe com eles, comeu peixe na casa dos 2 discípulos de Emaús, comeu peixe em outro lugar, provou a sua ressurreição. Um dia eles estavam fechados, trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, com as portas todas trancadas. De repente Jesus aparece no meio da casa, no meio deles, e disse: paz seja convosco. Ali Jesus conversa com eles, ali Jesus dá mandamento a eles. Capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus dá mandamento a eles, conversa com eles, e de repente Jesus assopra sobre eles e diz assim: ó, recebei o Espírito Santo. Ali Jesus dá um mandamento, dá uma ordem para que eles saíssem e pregassem o seu Evangelho a toda criatura e falasse da sua ressurreição, do seu amor, do seu poder e da sua graça. Aí Jesus desaparece dos olhos deles. Eles ali perplexos, os discípulos em cima do Monte das Oliveiras. Aparecem 2 anjos. E os 2 anjos conversam com Jesus, com os discípulos. E os 2 anjos, eles disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós é recebido em cima no céu, do mesmo modo que vocês viram ele subir, vocês, Israel, hão de ver ele voltar. E a Bíblia diz, quando nós estudamos escatologia, que ele vai descer depois do arrebatamento. Primeiro ele vai vir no arrebatamento para cumprir os versículos que eu li nesta noite. E depois de 7 anos ele desce lá em Israel. Ele vai descer de volta em cima do Monte das Oliveiras, de onde ele subiu. Lá ele vai descer, seus pés pisará o Monte das Oliveiras, vai se abrir no meio, vai haver uma mudança geográfica muito grande, mas ele vai descer lá, e o olho do judeu, de todo judeu que estiverem vivos, eles verão Jesus descendo lá em Israel juntamente com a igreja. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aí, eu quero ficar só no arrebatamento.
do mesmo modo que vocês viram ele subir, hão de ver ele voltar. Isso aqui já é para eles lá, né? É para eles. Porque o arrebatamento nenhum olho verá. A igreja, nós, os salvos, que passamos pelo processo do Calvário, pelo sangue, aceitamos a Jesus como Salvador, nos convertemos a Cristo, nascemos de novo da água e do Espírito, somos cidadãos dos céus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Ele mora dentro de nós, Ele vai vir nas nuvens conforme as palavras de Paulo. Mas ninguém vai ver, porque Ele virá como ladrão de noite. Ele virá como ladrão de noite. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens do céu, com alarido e com voz de trombeta, ou com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só os que morreram em Cristo. Quem morreu sem Cristo vai dormir na sepultura mais 1000 anos. Sem paz e sem esperança, é o que diz a Bíblia. Ele está dizendo que os que morreram em Cristo, quando Jesus vier nas nuvens, que Ele virá secreto como ladrão de noite, nenhum olho vai ver, mas Ele virá nas nuvens com anjos, arcanjos e com a trombeta de Deus. Ela vai tocar, ela vai soar, e aí os que morreram em Cristo, das sepulturas do mundo inteiro, vão ressuscitar pela ordem do poder de Deus, em um corpo incorruptível. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, no toque da trombeta, seremos transformados e arrebatados. Vai se cumprir o que eu acabei de ler aqui no texto sagrado. Versículo 20. A nossa cidade está nos céus. De lá virá o Salvador Jesus Cristo. Virá nas nuvens. A trombeta tocará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos passará por um processo de transformação. Este corpo que é corruptível se converterá em um corpo, este corpo que é corruptível, ele se converterá em um corpo incorruptível. Este corpo que é carnal, ele se transformará num corpo celestial. Este corpo que é terreno, ele se converterá em um corpo celeste, porque este corpo, esta carne, não herda o reino, não entra no céu, não pode entrar lá, não vai, mas vai passar pelo processo de mudança, de transformação, conforme Jesus ressuscitou em um corpo espiritual glorificado. O nosso corpo será glorificado e transformado pelo processo de Deus. A nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmãos, nós vivemos em guerra, não é verdade? Eu sempre falo aqui, prego aqui, o crente vive em guerra, em luta. A nossa guerra espiritual é contra demônios. O diabo, ele não terá o privilégio de ir ao céu. Ele conhece o céu, mas ele não entra. O lugar do diabo é o lago de fogo que Deus preparou, que está sentenciado para ele. Ele pecou. Ele vai para lá. Mas ele sabe que a igreja e os que estão mortos, que morreram em Cristo, com Cristo, vão ressuscitar num corpo glorioso. E a igreja, no toque da trombeta, quando Cristo voltar, ela vai se converter em um corpo celeste,
olha aqui para confirmar, que transformará o nosso corpo abatido, cheio de diabetes, doença, enfermidades, coronária estourada, colesterol na veia, osteoporose, pressão alta, certo? Manco, coxo, cadeira de roda. Ele vai transformar este corpo abatido, aniquilado pela doença, e nós vamos receber um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus ressuscitado. Por isso, irmãos, que a nossa guerra é grande. Vocês acham que o diabo trabalha contra a igreja, contra nós em vão? Ele não quer, ele é nosso inimigo, ele é o nosso adversário, ele é o adversário de Deus, ele luta dia e noite e dia. Mas nós somos de Cristo, quer vivamos, quer morramos, mas nós somos do Senhor. O Senhor Jesus nos comprou pelo seu sangue, entendemos o seu mistério e com ele nós vamos morar para todo sempre. Irmãos, as horas passam, eu podia pregar esse assunto até 1h da madrugada, mas eu vou encerrar. Esse assunto me veio quentinho e o Espírito de Deus aquece a minha vida, aí sai canseira, sai tudo. E eu posso tocar o barco, mas as horas nos ensina a prudência que devemos parar. Ele virá. Nós temos que falar disso, irmão, toda a vida. Isso aqui não é um mandamento novo, isso aqui é uma mensagem antiga, mas nós precisamos falar dela constantemente. Paulo disse: fala, ensina, corrige. Precisamos falar. É Bíblia, é Jesus, é Deus, é o céu, é a nossa esperança, está dentro do nosso contexto de vida espiritual, de salvo, de cidadão dos céus. E aí Paulo está dizendo que a nossa cidade não é Içara, mas é os céus. O nosso destino futuro é o céu, de onde virá o Salvador, falado pelos anjos que apareceram a eles dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que acaba de ser recebido no céu, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, hão de ver ele voltar. Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar para arrebatar alguém, mas ele vai voltar para ressuscitar alguém. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Iremos céu adentro, ali haverá 7 anos no céu. A igreja, os mortos ressuscitados, a igreja transformada, 7 anos no céu. Ali ele vai estabelecer o seu tribunal, 7 anos de festa, de bodas, de distribuição de galardão, coroando a igreja que trabalhou, que lutou, que foi fiel, que venceu, que dizimou, que contribuiu e que viveu aos pés de Jesus, seguindo as suas pisadas. Ficamos de pé, meus irmãos, são 8:55. Charamanda subria flamandagai. Eu sinto Jesus que está vivo aqui entre nós, irmãos. Eu não falo isso por falar, não, mas eu sinto Jesus vivo entre nós, no nosso meio, Ele vivo. Aleluia, bendito seja Deus. Ele tem se manifestado aqui na igreja, no nosso meio, de maneira gloriosa, profunda, de maneira confortadora, consoladora. Por isso que a igreja vive, a igreja é alegre, a igreja tem esperança, porque Jesus tem tocado nossas vidas. Eu sou um cristão alegre, irmão. Faz 30 e tantos anos que eu aceitei Jesus. Sou uma pessoa alegre, aleluia. São 30 e poucos anos de luta, guerreando contra demônios, contra malvados, contra demônios, contra o mundo, contra pecado. Mas eu sou um cristão alegre, porque eu sinto as pisadas de Cristo ao meu lado, ao meu redor. Ele anda comigo, eu ando com Ele. Ele está comigo, eu estou com Ele. E o céu me espera.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como nós comentamos no início, meus irmãos. Nós estamos aqui por um pouco de tempo. Não podemos nos acostumar com as coisas aqui da terra. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas aqui da terra, porque o céu nos aguarda, é uma realidade, é uma promessa, é imutável. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. As promessas do Senhor, elas se cumprirão. E a promessa da vinda do Senhor é inegociável. Queira você ou não, aceite você ou não, Ele voltará, o Senhor Jesus voltará. Ele foi preparar para nós um lugar, um céu de luz, para que nós possamos estar sempre com Ele ali na glória. E nesta noite nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Porque o céu é uma realidade para aquele que é salvo. O céu é uma verdade para aquele que crê na Bíblia Sagrada e aquele que espera o seu Salvador. Irmãos, eu já falei para vocês, falando em Bíblia e experiências, eu já conversei com 3 pessoas que tiveram mortas, que morreram, tiveram no céu. Já falei para vocês, são pessoas crentes. Um é um presbítero que está com quase 100 anos, um alemão, presbítero Arthur Santoro. Eles são donos do sorvete Frutibom de Jaraguá do Sul. Ele morreu envenenado. O pastor orou, ele ressuscitou, mas ele já estava no céu e ele voltou. A irmã Júlia morreu 2 vezes. Ressuscitou as 2 vezes. Uma vez foi eu e a Eliane que oramos por ela. Ela já estava numa sala, junto com os anjos. Tinha um anjo ali que ia introduzir ela ao paraíso, ao toque de instrumento musical. E lá naquela sala entrou a minha oração. Aleluia. E de lá ela recebe ordem para voltar. Ela volta no corpo, no hospital São José em Joinville, e ressuscita. Aí depois que ela ressuscitou, uma junta médica bombando o coração dela e disse: Dona Júlia, a senhora deu um susto muito grande em nós. Nós achávamos que a senhora não voltava mais. Mas lá naquela sala entrou a nossa oração. Ela recebeu a ordem para descer, ela vive até hoje. Mulher que foi arrebatada várias vezes, teve no céu, teve no inferno. Jesus levou ela lá na cadeia escura, onde o monstro Satanás está preso e algemado e amarrado lá. Jesus levou ela lá próximo. Cada vez que Jesus estendeu as mãos assim, entrou um clarão dentro da cadeia. E lá ela viu o monstro deitado, algemado. Aquele demônio que provocou a ira de Deus. E outra irmã que eu conversei com ela, que ela morreu e ressuscitou, mas hoje ela já é morta. Anos depois ela morreu. É da dupla Genésio e Otília. Talvez vocês conheceram. O esposo dela é pastor, ainda mora em Joinville, está bem velhinho. Mas ela já foi. Ela me contou a experiência da morte dela. Ela morreu também, foi ao céu. E aí a oração do pastor e da família, ela volta e entra no corpo e vive. Então isso que nós pregamos não está apenas escrito, não. Isso é real. Eu conversei muito com essas pessoas que já morreram, tiveram no céu e ressuscitaram novamente. O Espírito veio de volta ao corpo e ressuscitaram. Aleluia, nós queremos orar por você, para que Deus venha acender novamente a tua esperança. Às vezes as lutas do dia a dia, as batalhas, como o pastor falou,
A nossa luta, e nós falamos há algumas semanas atrás, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados, potestades, contra poderes, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. E toda batalha, meu irmão, há desgaste. Toda luta, todo entrave, toda guerra há desgaste. Mas nesta noite o Senhor Jesus quer fortalecer a tua vida e renovar a tua esperança com esta palavra, fazendo você entender que o céu é uma realidade para nós que somos salvos. E nós queremos abençoar a tua vida. O céu, quando nós falamos a respeito do céu, a respeito da volta de Jesus, o nosso coração precisa arder, o nosso coração precisa queimar, porque se isto não acontecer mais, meus irmãos, é sinal de que nós estamos nos acostumando com as coisas aqui da terra. Isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. O nosso coração ainda precisa arder, a nossa alma precisa desejar o céu de luz que o Senhor Jesus foi preparar. Nós queremos orar pela tua vida. Também queremos perguntar se há alguém que quer reconciliar-se com Deus nesta noite. Quem sabe você está afastado, quem sabe você parou na caminhada, você está estacionado, quem sabe você conhece a palavra de Deus, mas ainda não se decidiu por Jesus. Nós queremos orar pela tua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro do céu, para que você possa fazer parte do povo de Deus que aguarda a preciosa vinda do Senhor e que um dia estará com o Senhor Jesus ali nos ares. Está aberta esta oportunidade a você nesta noite. A oportunidade é esta, e o Senhor Jesus abre a você uma oportunidade nesta noite de salvação, de entrar por este caminho novo e vivo que é através de Cristo. Nós queremos abençoar a tua vida. Se não houver, nós queremos orar pelos irmãos que aqui estão, para que o Senhor venha tornar vivo a cada dia mais esta esperança na tua vida. Senhor Jesus, Deus e Pai eterno, nós te louvamos nesta noite, Senhor, nesta oportunidade, Pai, aonde a tua palavra, Senhor, que é infalível, que é imutável, que é verdadeira, foi ministrada, foi pregada pelo teu servo, a respeito, Senhor, do céu de luz que nos aguarda, a respeito da volta do Senhor que acontecerá. E eu te peço, Senhor, que em nosso coração, ó Pai, o Senhor venha fortalecer e renovar a esperança, que o nosso coração possa arder, Senhor, todas as vezes que ouvirmos falar do céu, que ouvirmos falar da volta do Senhor, porque isto é uma promessa, Senhor, que irá se cumprir, é uma palavra fiel e verdadeira, e a tua palavra não volta atrás, Senhor Jesus, ela se cumpre na íntegra. Deus, fortalece a tua igreja. Os dias são maus, os dias são difíceis, as lutas são reais contra o inferno e contra Satanás, mas eu quero crer, ó Pai, que o Senhor nesta noite está derramando bálsamo sobre a tua igreja, está renovando esperança, fortalecendo vidas, para que nós possamos continuar lutando e aguardando com fé e com convicção a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.